Depois de 10 semanas em queda, os números da Covid-19 na Europa subiram cerca de 10% nos últimos dias. Uma das justificativas para esse aumento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, seria a realização da Eurocopa, já que a presença de público nos estádios, nos pubs e bares da cidade sede dos Jogos pode ter facilitado a propagação do vírus. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Mariângela, muito obrigada por conversar com a gente nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Roberta. Mariângela, a gente queria começar te ouvindo, porque a gente está no momento da vacinação em diferentes partes do mundo todo, mas em que momento, por exemplo, a gente já poderia ter jogos abertos para o público? Quer dizer, de uma forma geral, a senhora acredita que é seguro para um país dar esse tipo de passo, como a gente está vendo na Eurocopa? Veja, Roberta, vai depender muito de como é que estiver o que a gente chama de transmissão comunitária, né? E também a cobertura vacinal, porque são as duas coisas que têm que estar combinadas, né? Você tem que ter uma alta cobertura vacinal e ninguém ainda atingiu uma cobertura vacinal que o deixe todo mundo ficar confortável, né? Foram muito poucos países que atingiram o que a gente está estabelecendo interinamente como 70% como uma cobertura boa. E você, ao tempo que você tem circulando algumas variantes de preocupação, né, como é o caso da variante Delta, você tem que estar aliando as duas coisas, né? Tem que ter uma boa avaliação de como está a transmissão comunitária nos diferentes países que vão participar dos eventos e tem que ter aliado uma alta cobertura vacinal. Caso contrário, quando você tem uma variante como é a Delta, que tem já comprovadamente uma alta transmissibilidade, você ainda tem grupos de pessoas na sociedade que não estão protegidas e essas pessoas elas vão poder transmitir o vírus ou ficar doente por conta do vírus, né? Então é um balanço, um equilíbrio difícil de ser tomada essa decisão. Mariângela, bom dia. Nós temos aqui no Brasil ainda uma vacinação muito lenta, né? Aumentou agora em junho, julho, o ritmo da campanha de vacinação, mas ainda há poucos brasileiros vacinados com as duas doses. Tanto o governo central como os governos estaduais dizem, olha, a ideia é até 15 de setembro aplicar a primeira dose em toda a população com mais de 18 e, consequentemente, até 15 de dezembro ter todo mundo vacinado com duas doses. E aqui, eu não sei se você consegue acompanhar daí, Mariângela, provavelmente não, mas aqui começou já a discussão. O público, por exemplo, ontem o governador de São Paulo que vai poder ter público em estádio de futebol a partir de outubro, 40%, 50%, 60%. Já estão falando em estudar o carnaval, em estudar a festa de Réveillon. É compreensível essa ansiedade dos gestores públicos de querer desfazer aquilo que eles fizeram para o bem da população, mas que inegavelmente provoca um desgaste político para eles. Não é um pouco antecipada essa discussão também, Mariângela? Veja, Colombo, bom dia também. Veja, porque é claro que cada país toma as decisões autonomamente, né? Mas essas decisões devem ser baseadas na melhor evidência científica disponível, né? E o que a gente está vendo nas Américas em geral, principalmente na América Latina e no Caribe, ainda é uma transmissão comunitária sustentada, né? Ela está se mantendo em patamares altos, razoavelmente altos por algum tempo. Ela não está baixando, não está tendo uma queda muito evidente na transmissão comunitária. E isso quando você alia ainda uma cobertura vacinal insuficiente, apesar de me dizer que o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, hoje, né, porque já fez mais do que 100 milhões de vacinas, acho que é o quarto país no mundo que mais vacinou em número absoluto de doses, então está fazendo bem o programa de vacinação com a vacina da AstraZeneca produzida na Fiocruz e com a vacina da Sinovac, a Coronavac, produzida no Butantan. Então, a OMS, para situações como epidemiológicas como a do Brasil, ainda recomenda bastante cuidado, no sentido de que você tem que, ao tempo que você
aumenta a cobertura vacinal, você tem que manter as medidas de saúde pública que estão recomendadas, né? Que é o uso consistente de máscara, evitar aglomerações, ambientes ventilados, higienização das mãos, etiqueta respiratória, testar pessoas sintomáticas, buscar os contatos das pessoas que estão doentes e tudo mais. Então, ainda não tem... eu sei que tem uma ansiedade de retornar a vida ao normal, mas ainda tem muitas incertezas no mundo, ainda tem muitos bolsões de pessoas não vacinadas, e você tem o caso, por exemplo, da variante Delta, que já foi observada em 98 países e ela é bastante mais transmissível do que as outras variantes. Então, não é uma situação confortável ainda para se tomar. Claro que daqui até outubro as coisas podem mudar, mas ainda não é uma situação exatamente confortável para se flexibilizar todas as medidas, né? Mas, Mariângela, com esse desenho que você estava explicando, né, mesmo com a vacinação aqui no Brasil, com esses números, ela ainda é muito lenta. Tem um percentual muito baixo de pessoas vacinadas, principalmente com as 2 doses. Como é que vocês estão acompanhando a chegada da variante Delta, que começou a confirmarem poucos casos, por enquanto, por aqui, ainda que o nosso sequenciamento genético também... A gente não sabe a capacidade de conseguir identificar o quanto essa variante já estaria presente no país. Como que vocês avaliam isso e consideram a possibilidade de novos surtos e uma nova onda aqui no Brasil? Veja, é uma boa pergunta, Roberta, porque, na verdade, o Brasil tem boa capacidade de sequenciamento genético e deu uma melhorada agora nos últimos meses, então está fazendo bastante, está fazendo um bom trabalho por meio dos diferentes centros em buscar detectar precocemente a entrada da variante Delta, né? Que parece que recentemente teve 1 ou 2 casos confirmados. O que se tem observado em outros países, você vê, por exemplo, o Reino Unido é um país que tem uma alta cobertura vacinal já, né? Então, mas é uma cobertura desigual distribuída no país e que tem como a variante Delta como a principal variante, o principal vírus que está por baixo, está por conta da transmissão comunitária no Reino Unido. Então, o Reino Unido continua sendo restrito à entrada, por exemplo, na Europa, né, no resto do continente europeu, na União Europeia, por conta da alta prevalência da variante Delta. Então, as medidas que o Brasil está tomando nesse momento para detectar precocemente a entrada da variante são extremamente importantes, mas tem também de ser associada às políticas de saúde e às medidas de proteção individual. As pessoas têm uma responsabilidade nisso também, né? Você está mostrando aí o grande aglomeração das pessoas num ambiente em que você ainda não tem vacinação. Está indo bem, a progressão da vacinação no Brasil está indo bem, mas ainda é insuficiente para garantir uma maior resposta na transmissão comunitária. E você tem o fato de que o número de casos ainda continua num patamar bastante ainda preocupante. Então, não dá para baixar a guarda ainda. Eu sei que eu já falei isso anteriormente no seu programa, que as pessoas estão cansadas e querem retornar à normalidade. A gente já tem mecanismos para fazer com que isso aconteça, mas precisa aumentar a cobertura vacinal antes, né? E precisa que as pessoas não baixem a guarda e continuem tomando as medidas de proteção individual e evitar os ambientes em que possivelmente você possa ter uma facilitada a transmissão desse vírus, né? Mariângela, vocês especialistas sempre nos alertam aqui que de pouco importa que alguns países consigam imunizar suas populações quase que em 100%, algo próximo disso, se outras regiões do mundo ainda não têm vacina ou mal começaram as suas campanhas de imunização, porque essas regiões podem fazer com que variações do coronavírus proliferem pelo mundo e provoquem problemas, inclusive para aqueles países onde as campanhas de imunização já estão em velocidade altíssima. A vacinação nos Estados Unidos andou, né, bem, não atingiu o índice
desejado pelo presidente Joe Biden agora, dia 4 de julho, dia da independência deles, mas está em bons níveis, assim como a vacinação em alguns países na Europa também, o Reino Unido já abrindo mão de máscara, permitindo concentração, mas na América Latina, muitos países ainda com vacinação lenta, em regiões da África pior ainda. Já há uma distribuição na avaliação da senhora, a partir do momento em que os países mais ricos conseguiram vacinar uma parte importante das suas populações, já há uma distribuição mais justa das vacinas pelo mundo? E o que é que a OMS pode fazer, além do consórcio COVAX Facility, para tentar tornar um pouco mais justa essa distribuição de vacinas para esses países mais pobres, doutora? Veja, Colombo, é uma pergunta super importante, porque a gente está cansando de falar, né? Acho que ninguém está seguro até que todo mundo esteja seguro, né? E bem recente agora já começaram esses países de mais alta renda, países ricos que já estão tem maior estoque de vacina do que necessita para a sua própria população, já começaram a doar essas vacinas por meio do mecanismo COVAX, né? Então, essa é uma boa nova, né? Porque vacinas estão chegando, mais vacinas vão chegar aos países. Nós temos 60 países que ainda não conseguiram vacinar, por exemplo, os trabalhadores de saúde, né? Que estão com cobertura menor do que 3% da população, né? O Brasil acho que está em 18% com 2 doses e bastante mais, próximo, mais de 40% com uma dose só. Então você tem, por um lado, isso já melhorou, né? Porque países ricos estão compartilhando as doses. Por outro lado, acho que é importante ressaltar que mesmo os países ricos que já alcançaram uma cobertura vacinal mais elevada, ainda tem alguns cuidados a tomar. Vocês viram, com certeza, as notícias de Israel, que vacinou praticamente toda a população acima de 16 anos, né? E o recrudescimento de casos em Israel. Então, mesmo quando você tem uma alta cobertura, você ainda tem grupos na população que não foram vacinados, por várias razões, né? Porque é anti-vacina, porque não tem certeza disso ou daquilo e não é vacinado. Então, você tem que tomar as medidas em conjunto. Você só deve flexibilizar as medidas de proteção, as medidas de saúde pública, que a gente chama, quando você tiver certeza, primeiro, da sua cobertura vacinal e, segundo, de que o número de casos no seu país está sob controle, está baixo, né? Com a reabertura das fronteiras, que é o que está acontecendo agora na União Europeia, né, que está reabrindo as fronteiras, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Os países que têm se mantido fechados têm conseguido manter os números de casos baixos, mas vamos apostar que a vacina vai ajudar e que vai ajudar o mundo a retornar à normalidade à medida que a gente consiga aumentar a cobertura vacinal em todos os países do mundo. Tá certo, nós conversamos ao vivo com a Mariângela Simão, vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde. Mariângela, obrigada pela entrevista, ótima terça-feira. Um bom dia para vocês.